E aí, beleza? Eu sou o Velber e estou aqui para falar um pouco sobre como que são os benefícios sociais aqui do Japão. Será que a gente tem alguma coisa tipo Bolsa Família aqui? A gente resolveu falar sobre isso justamente porque no Brasil parece que tem muita discussão sobre os benefícios sociais que tem no país. Então a gente vai falar sobre como que são essas coisas aqui no Japão, até para vocês terem um parâmetro, né, para comparar como que são essas coisas. Para começar, o que não é bem um benefício social, né, mas mais ou menos entra nessa categoria, que é o seguro-desemprego, que eu costumava chamar de seguro-desespero, né? Sim, a gente tem isso daí no Japão, como eu acho que em qualquer lugar do mundo tem seguro-desemprego. E aqui a coisa funciona mais ou menos assim. A gente precisa contribuir com o seguro-desemprego por um ano, ou seja, a gente tem que trabalhar pagando a taxinha lá por um ano para poder, caso perca o emprego daí, para poder receber o seguro-desemprego. Teve uma época que eles estavam pedindo só 6 meses de contribuição, mas depois eles já deixaram no normal mesmo, que é um ano. O valor que recebe do seguro-desemprego, então, fica mais ou menos 50%, 80% da média dos últimos 6 meses da pessoa que precisa do benefício. Só que, tipo, tem um teto, né? Não é que a pessoa lá recebia 1 milhão de ienes por mês, quem que recebe isso daí? Mas, tipo, não vai receber lá 800 mil ienes de seguro-desemprego, claro que não. O teto fica na faixa de 7.700 ienes por dia, mais ou menos, só que isso daí são os casos mais altos mesmo, né? Normalmente é abaixo disso daí ainda. Mas ainda assim, um tanto aí bacana para ir se virando enquanto procura outro emprego. E realmente a pessoa precisa procurar um emprego enquanto está recebendo o seguro-desemprego. E é isso daí a parte interessante do serviço aqui. Aqui no Japão a gente tem o Hello Work, que seria mais ou menos uma agência de emprego e também cuida dessa parte do seguro-desemprego. E o pessoal que está recebendo o seguro-desemprego, então, eles têm que ir várias vezes por mês no Hello Work procurar serviço no banco de dados deles, tem que fazer cadastro lá, provar que está realmente procurando emprego para receber o benefício. Então, realmente, a gente tem que provar que está procurando serviço para receber o seguro-desemprego. Só que se a gente consegue um arubaito, né, o baito, como chama aqui, que são serviços temporários, serviços rápidos, tipo, por alguns dias a gente pode fazer, só que a gente tem que marcar lá no Hello Work daí, falar, né, que a gente trabalhou por aquele período, que daí nesses dias aí eles vão descontar o valor. O que é mais curioso é que a gente não pode receber benefício também enquanto está fazendo algum curso de capacitação. Tipo, você vai fazer um curso para melhorar até as possibilidades de arrumar emprego, você tem que avisar lá e eles vão abater os dias que você está fazendo o curso do seu seguro-desemprego. Mesmo carteira de motorista não dá. Isso tem que ser levado a sério mesmo, porque eles deixam bem avisado que se você arruma um serviço, tá recebendo por fora enquanto está recebendo o seguro-desemprego, fazendo um concurso, coisa do tipo, eles vão cortar o benefício pro resto da tua vida. Você nunca mais vai poder pegar seguro-desemprego e ainda vai ter que pagar dobrado tudo o que recebeu indevidamente. E sim, estrangeiros podem pegar seguro-desemprego aqui nas mesmas condições, desde que pagam as taxas certinhas lá enquanto estão trabalhando. O segundo serviço que é muito utilizado é o Jidoteate, que a gente fala que é a ajuda do leite. Nos 3 primeiros anos de vida de uma criança, então, o governo vai pagar 15 mil ienes por mês para essas famílias. Depois do terceiro ano, são 10 mil ienes, até a criança atingir 15 anos, que é quando acaba o ensino fundamental, o ensino obrigatório aqui no Japão. E sim, antes que alguém pergunte, a gente aqui recebe este benefício, né, graças ao nosso filho aí, que tem 11 anos. Qualquer pessoa que tem um filho nesta idade tem direito ao benefício, independente do seu salário. Quer dizer, quem tem um salário muito acima mesmo, tipo, muito acima mesmo, aí pode ter o valor um pouco reduzido, né? Mas aí são só para alguns casos mesmo. Então, volta e meia eu recebo um comentário falando: ah, é verdade que aí no Japão você só pode ter 2 filhos e se tiver mais você tem que pagar alguma multa aí pro governo. O pessoal muitas vezes confunde, né? Isso daí em outros países da Ásia que tem este problema aí de superlotação, né? Que eles dão uma freada na natalidade. Aqui no Japão é o contrário, eles incentivam a natalidade, incentiva o pessoal a ter filho, porque, assim, a taxa de natalidade no país está muito baixa. Sabe por quê, né? O pessoal fica com aqueles óculos virtual, vendo aquelas idols virtuais lá,
né? Aí então o governo tá dando uma ajudinha, até pra acabar com esse negócio assim de criança dá muita despesa, tem que gastar muito com fralda, com leite e tudo mais. Então, é mais ou menos pra isso que serve essa ajuda, principalmente nos primeiros anos. Depois, tem várias famílias que usam essa ajuda aí pra comprar alguma coisa diferente para as crianças, principalmente frutas, né? Tem algumas frutas aqui que são meio caras assim, então eles usam isso daí pra dar uma diversificada assim no paladar das crianças, compram coisas diferentes também para elas, levam para viajar e coisas do tipo assim. A gente aqui em casa antes a gente usava mais pra custear mesmo as coisas do guri, né? Porque criancinha pequena gasta pra caramba. Hoje em dia, boa parte do benefício a gente tá guardando pra pagar os estudos dele mais pra frente. Só que tem sim as famílias que, tipo, ignoram as crianças e gastam tudo no patinco, né? Aí tem dessas também. Fora isso, as crianças não pagam nada com a questão saúde. Qualquer coisa que precise de médico, de hospital, essas coisas, remédio também é tudo na faixa até atingir 15 anos. Desde que a família pague o seguro de saúde do governo. Então o adulto paga o plano, quando vai se consultar tem que pagar a parte, né, do bolso dele mesmo lá, 30% da consulta. Para a criança não tem que pagar, é tudo gratuito. A gente sabe também que tem algumas pessoas aqui do Japão que tem 3, 4 filhos, assim, tem bastante filhos, e fica uma pessoa da família daí em casa só cuidando das crianças, recebendo este benefício. Até que se for para botar todas as crianças em creche e tudo mais, vai acabar pagando mais do que recebe trabalhando fora, né? Óbvio. Então temos o Seikatsu Hogo, que seria mais ou menos o auxílio sobrevivência. Este daí é um benefício que tem para vários tipos de pessoas com necessidades diferentes e também com condições diferentes. Na verdade, são vários serviços diferentes, mas a gente vai englobar alguns deles aqui. Por exemplo, mães ou pais solteiros. Se você tem um filho, não tem um cônjuge e cuida dele sozinho, né, você consegue certificar isso daí e você vai receber uma ajuda para criar o seu filho, mesmo que você trabalhe junto, né? Você pode trabalhar e mesmo assim você vai receber uma ajuda do governo. Pessoas que têm algum problema de saúde que impeça ele de trabalhar ou então que dificulte, né, para ele trabalhar, também pode receber esse benefício, assim como mães e pais que cuidam de crianças que têm alguma condição dessa. E por fim, pessoas desempregadas que já passaram lá do seguro-desemprego e não tem renda nenhuma e não está conseguindo se sustentar. O que eles consideram então é que tem um valor mínimo para a pessoa sobreviver. A gente encontrou uma tabela para calcular esses valores aí, então a gente pegou algumas coisas assim, tipo, na média, só para vocês terem uma ideia, certo? Não é bem isso daí, eles fazem o cálculo na hora lá, mas é só para vocês terem uma ideia então. Uma pessoa idosa precisaria, no mínimo, para sobreviver de 68.950 ienes. Uma pessoa de 20 a 40 anos precisaria de 76.170 ienes para sobreviver. Aí eu não sei porque que um jovem precisa de mais dinheiro do que um idoso. Essa parte eu realmente não fiquei boiando. Uma mãe ou um pai solteiro com uma criança ficaria 122.680 ienes no caso de um bebê, e este valor aumenta até 146.120 ienes no caso de um adolescente até os 15 anos. Eles podem tentar conseguir o Seikatsu Hogo para cobrir esta diferença. Por exemplo, um pai ou uma mãe solteira que trabalha e recebe um salário de 80.000 ienes, eles podem entrar com o Seikatsu Hogo, daí eles vão conseguir lá 42.000 ienes, que seria essa diferença. Por isso, a maior parte dos beneficiados pelo Seikatsu Hogo são os idosos, que ou recebem muito pouco com a aposentadoria, ou então não pagaram a aposentadoria e não recebem nada. Então esse benefício é uma mão na roda, principalmente para as mães, os pais solteiros, ou quem cuida de criança com algum tipo de problema. Mas para quem está nessa questão aí de desemprego, é uma coisa meio pesada. Tipo, o pessoal considera assim que é um lance meio humilhante conseguir esse serviço. Eu conheci algumas pessoas que precisaram receber o Seikatsu Hogo durante o período de crise que teve em 2008 aqui no Japão. Teve muita gente que ficou desempregado, tipo, sem condição nenhuma de se sustentar e tiveram que recorrer ao Seikatsu Hogo. E eles falaram que o governo, o pessoal do governo aparece de vez em quando na casa assim
da pessoa de supetão, né, sem avisar nem nada, para ver se eles não estão gastando dinheiro, tipo, comprando aparelho eletrônico, comprando algum supérfluo assim, e, tipo, tá recebendo sem precisar. Se a pessoa tem carro, moto, computador, essas coisas assim, eles têm que vender tudo que dá para vender antes de acionar o serviço também. Eles têm que mostrar que tudo que eles podiam fazer para se sustentar antes, eles já fizeram. Entende? Então, tipo, não é uma brincadeirinha assim, um lance assim complicado mesmo de você recorrer. E mesmo assim, ainda tem casos de pessoas que não querem saber de trabalhar de jeito nenhum e acionam o benefício só para ficar em casa na boa, mesmo que seja uma quantidade pequena. Ou então pessoas que trabalham escondidinho e recebem por fora. O governo tá sempre de olho nessas coisas e eles inclusive colocam olheiros em patinco. Patinco são essas casas de máquina caça-níquel, né? De aposta. O pessoal gosta bastante aqui de gastar dinheiro com essas coisas aqui no Japão. E eles colocaram olheiros nessas casas aí então para ver se não tinha pessoas que estavam recebendo esse Katsuhogo que estavam indo lá jogar. E quando eles começaram a colocar esses olheiros aí, teve um monte de gente que perdeu o benefício. Então, até por causa dessas pessoas, né, que trapaceiam com o serviço, às vezes alguma pessoa que necessita tem dificuldade para conseguir o benefício. E às vezes rolam umas histórias assim trágicas pra caramba que deixa a gente até de cabelo em pé quando fica sabendo. Teve uma história que foi noticiada aqui no Japão faz algum tempo de uma mãe que tinha uma filha e foi abandonada pelo marido, né? O cara vazou, deixou a família lá endividada com a agiota. Ela estava tendo que pagar essa dívida, trabalhar, cuidar da filha e ela recebia pouco. Diz ela que estava recebendo 40 mil ienes por mês apenas e tipo, não estava conseguindo pagar as contas, não estava conseguindo pagar o aluguel e nem nada, e estava para ser despejada. Ela não estava pagando aluguel e iam botar ela para fora de casa. Diz ela que ela tentou pegar o Sekatsuhogo, mas o pessoal lá da prefeitura, né, da região dela, viu lá que falou: você não está precisando de serviço não, e negaram o serviço para ela. E acabou que ela não estava recebendo o suficiente nem para pagar o aluguel e ela estava para ser despejada de casa. E o que ela fez? Para não precisar ir para a rua com a filha dela, ela matou a filha dela e depois foi tentar cometer suicídio. Só que ela não conseguiu cometer suicídio, a polícia chegou lá e levou ela presa. Então, olha só o naipe da história que aconteceu. Tipo, que tragédia que podia ter sido evitada se ela tivesse conseguido este benefício. É um lance meio trash, por sinal. Mas tirando essas histórias pesadas de lado, então são esses os benefícios que a gente tem aqui no Japão. Os mais comuns, como eu falei, não são todos, tem outros que são para casos bem mais específicos aí que a gente não cobriu aqui. Mas os mais comuns aí são esses, então. E eu acho legal esse tema, assim, para ver como que cada país trata as questões sociais, principalmente os benefícios, né, que dão para a população que precisa. Eu até deixo um convite aí, né, o pessoal que tem um canal no YouTube, mora em outros países aí, pelo mundão afora, se tiver a fim de fazer um vídeo sobre este tema, seria bacana também incluir aí para a gente saber como que as coisas funcionam nos outros países, né? Tem os nossos camaradas aí, o Thiago do Viver em Portugal, tem o Canadá Diário, o Alemanizando também, né? Se tiverem a fim aí de fazer um vídeo nesse tema também iria ser bem bacana, fiquem à vontade. E claro, quero saber a opinião de vocês sobre serviços sociais aqui do Japão, então deixe o seu comentário para nós. Clique no gostei, compartilhe este vídeo com os seus amigos e inscreva-se no nosso canal para acompanhar os lançamentos. Temos vários vídeos pela semana aí, beleza? Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Falou!